Meu nome é Denis Ribeiro de Oliveira, eu sou professor efetivo da Rede Municipal de Ensino, aqui de Maracaju. Atualmente, através do convite do secretário de Cultura, Rafael Fernandes, estou de gestor no Museu de Tecnologia Regional de Maracaju, Ana Teresa de Lima Alves, já há 3 anos, eh, trabalhando aqui no museu através da Secretaria de Cultura. Ele foi convidado para falar um pouco sobre a história de Maracaju e a importância de guardar memórias, né? Então, quando nós falamos de Maracaju e quando nós fazemos a nossa primeira pesquisa a respeito da história de Maracaju, vai aparecer como componente principal da história João Pedro Fernandes. Só que essa história vem muito antes de 1924. Sabemos que este ano Maracaju completa os seus 102 anos. E a data de fundação é 11 de junho de 1924. Foi quando tudo se iniciou. Mas tem uma história, tem uma trajetória de famílias pioneiras que vem muito antes disso. Famílias que vieram de Minas Gerais, de Goiás, São Paulo, famílias que vieram para desbravar este território, que hoje é conhecido como Maracaju. Por que na história João Pedro Fernandes é o principal na história da nossa cidade? Porque aqui nessa região era uma região de fazendas, de grandes fazendas. E quando as primeiras famílias pioneiras vieram para cá, que foram os Souzas, Olegário, Correia, acho que foi uma das primeiras famílias, Pereira da Rosa, Marcondes, Ribeiro, entre outras que eu não vou lembrar todos agora. Mas quando essas famílias aqui chegaram e desbravaram e chegaram aqui, que ainda não era Maracaju, era conhecido como Campos de Vacaria, e também terras em torno do rio Montalvão, porque nós sabemos que o rio que corta a nossa cidade, o rio principal é o Montalvão, então as terras que eram em torno desse rio eram conhecidas dessa forma. E aí os fazendeiros da época viram a necessidade de ter um médico aqui nessa região, porque ainda não havia. E aí eles descobriram que havia chegado também de Minas Gerais, exatamente de Uberaba, João Pedro Fernandes com sua família. Mas ele estava numa região em Santa Rosa, que é uma região ali, imagino que seja entre Cidrolândia e Campo Grande, e ele estava naquela região. Então, para quem precisasse de médico que estava nessa região aqui, das terras em torno do Montalvão, ou ia até Nioaque, que era uma comarca. Nós estamos falando numa época ainda que nós éramos província de Mato Grosso. Nós não éramos ainda Mato Grosso do Sul. Então, Nioaque era uma das representações, uma das comarcas que tinha ligação direta com a capital, que era Cuiabá. Então, há relatos que tinha um médico na época que atendia ali. E outro médico mais próximo era Campo Grande, e já os especialistas era Rio de Janeiro. Então, eles ouviram falar que na região próxima de Santa Rosa havia João Pedro Fernandes, e eles decidiram então ir até ele fazer um convite, convidá-lo para vir para cá. E há relatos que lá naquela região houve um surto de uma doença, conta-se no livro Maracaju e Sua História, Maracaju e Sua Gente, e João Pedro Fernandes ele foi consultar, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro foi dado o diagnóstico, e ele não quis mais ficar nessa região, e ele estava vindo para a região de Entre Rios, que é ali onde que hoje é o município de Rio Brilhante. Só que os fazendeiros daqui da época convidou ele para vir para essa região das terras em torno do Montalvão. Porque ele já tinha a ideia e o intuito e o objetivo de começar um povoado aqui nessa região, de iniciar um município. Então eles fizeram o convite a ele. E aí ele perguntou para eles, há uma escola nessa região? Porque até então eles ofereceram a João Pedro Fernandes dar uma casa para ele e sua família, e ofereceram para ele montar uma farmácia. Porque João Pedro Fernandes ele não era médico de formação, ele era farmacêutico. E devido a estudar muitos livros de medicina,
Inclusive aqui no acervo do museu nós temos muitos livros antigos de medicina, então eu imagino que sejam os livros os quais ele estudou, o seu sobrinho Nenê Fernandes também estudou, que também era farmacêutico de formação, mas ambos atendiam como médico aqui na época. Então, devido a esses estudos, eles tiveram habilidades na medicina e acabaram sendo os primeiros médicos da região. E aí, quando o João Pedro Fernandes chegou aqui e aceitou vir para cá, com uma condição diferente a qual eles haviam proposto, ele pediu que fosse montada uma escola, porque não havia escola aqui. As famílias de poder aquisitivo maior mandavam seus filhos para estudar fora. E ele tinha essa preocupação com a educação das pessoas aqui da região e, com certeza, dos seus filhos, né? E aí, o pontapé inicial foi através disso. Eles construíram a primeira escola, que hoje é a atual Escola João Pedro Fernandes, que leva o nome dele de homenagem. E aí ele chegou com a sua família aqui exatamente no dia 11 de junho de 1924. E aí foi dado como essa data a fundação desse novo povoado que estava nascendo. Só que antes disso havia duas figuras ilustres aqui nessa região, que era Nestor Pires Barbosa, que era um dos fazendeiros que tinha sua grande quantidade de terra ao lado direito do rio Montalvão, que é essa região central. E havia também o coronel Chico Alves, Francisco Alves Terra, que tinha as suas terras ali onde que hoje é o distrito de Vista Alegre. Ambos tinham interesse de iniciar um povoado. Só que um queria iniciar o novo povoado nas terras aqui, em torno ao Monte Ovão, e Francisco Alves tinha o desejo de iniciar o novo povoado lá nas terras que hoje é o distrito de Vista Alegre, que antes era conhecido como Campos dos Ervais, por causa das grandes plantações de erva, que existe até hoje lá. E eles fizeram uma reunião numa fazenda, na Fazenda Sete Volta. Na primeira reunião parece que não deu certo, aí fizeram uma segunda reunião, se eu não me engano, dia 25 de dezembro, era Natal, de 1923, se eu não estou enganado. E nessa reunião, o coronel não apareceu. E com a sua ausência, eles decidiram então que o novo povoado se iniciaria aqui, nas terras à direita do rio Montalvão. E aí nasceu este povoado com os 200 hectares de terra primários que foram doados por Nestor Pires Barbosa. Na época, até antes de escolher o nome Maracaju, eles, em busca de um nome para a cidade, há relatos que contam no livro Maracaju e Sua Gente que Maracaju iria se chamar Josinópolis, por conta da esposa do Nestor Pires Barbosa, que chamava Dona Josina Lopes Barbosa, e em homenagem a ela eles iam dar o nome da cidade de Josinópolis. E aí, por questões políticas e rixas familiares, alguns não aceitaram, então eles buscaram um outro nome para a cidade, como todas as outras cidades que haviam nascido nessa região sul do Mato Grosso, e todas elas, a maioria, tinha nome e significado indígena, Maracaju não foi diferente. Aí nasceu a nossa Maracaju, foi dado esse nome, que tem como o significado, né, que é papagaio verde da cabeça amarela, mas tem um significado científico também que poucas pessoas conhecem, que é Maracaju, que é um nome indígena e tem o significado instrumento de maracá, que é como se fosse aquele chocalho indígena, que é um instrumento musical. Então esse é o segundo significado do nome de Maracaju. E aí, de fato, o coronel Chico Alves, muito chateado com a situação, ele também decidiu, então, iniciar um povoado. Ele falou, eu vou iniciar o meu povoado, então ele começou, também ali na região dos Campos dos Ervais, iniciar um povoado lá. E conta-se que até foi mais promissor que o povoado que havia se iniciado aqui. Mas por conta de anos depois ter chegado a estrada de ferro,
que foi nessa região aqui de Maracaju, aqui a cidade evoluiu e com a chegada de estrada de ferro chegou a energia elétrica, chegou correios e foi crescendo muito mais e foi tomando uma proporção bem maior do que a cidade que o novo povoado que estava sendo promissor ali na região dos Campos dos Hervais. Tanto que lá não teve uma evolução como aqui, e hoje é conhecido como Vista Alegre, que faz parte do município de Maracaju, que é o nosso distrito, né? Que se a gente for olhar na história, não há um documento que comprove isso. Havia um documento no cartório de Nioaque, mas teve um incidente que aconteceu lá, e vários documentos se perderam devido o cartório que pegou fogo. Mas nós temos uma cópia de um documento que fala sobre o nascimento de Vista Alegre, que foi mais ou menos, se eu não me engano, um mês depois de Maracaju. Maracaju foi 11 de junho de 1924, e se eu não me engano, Vista Alegre foi 3 de julho de 1924. Então lá tem praticamente a mesma idade de fundação daqui do nosso município. E foi aí então que nasceu esse novo povoado, que hoje é essa cidade promissora e é uma Maracaju que está se tornando gigantesca, né? Que eu particularmente tenho muito orgulho, né? Porque eu sou nascido e criado aqui em Maracaju. Sou filho de ferroviário, neto de ferroviário. O meu avô era ferroviário, meu pai tornou-se ferroviário também. E nós fomos criados ali na beira dos trilhos, né, da estação de trem. E os meus tios tornaram-se também ferroviários e as tias casaram-se com ferroviários. Então nós somos nascidos e eu sou nascido e criado aqui. A minha família, dos meus pais já era de Campo Grande, né? Do meu pai, da minha mãe de Ponto Porã. Então eu sou nascido e criado e tenho muito orgulho dessa cidade. E é muito importante esse resgate histórico, principalmente quando a gente é convidado para participar de um trabalho como esse que vocês estão desenvolvendo pela Câmara Municipal. Não é o primeiro ao qual eu sou convidado a participar. É de extrema importância porque quando nós vamos falar de história de Maracaju, sempre é uma história muito resumida, trabalhada nas escolas, porque geralmente nós trabalhamos no mês de junho, que é o mês de aniversário da cidade, aí depois não é mais lembrado no decorrer do tempo. E a partir do centenário em que teve a ideia, a Secretaria de Educação junto com a Prefeitura Municipal teve a ideia de trazer esse resgate histórico através da história dos primeiros, desde o primeiro prefeito até os atuais, e aí começou esse resgate dos prefeitos e começou esse resgate histórico das famílias pioneiras também. E essa era uma das preocupações da dona Ana Teresa, que é a mulher que leva o nome do museu, que é uma mulher que era muito à frente do seu tempo. Eu não a conheci, mas quando ela foi uma das mulheres, junto com outras companheiras, que teve a ideia de fazer nascer um museu aqui em Maracaju com a ideia de guardar a memória. Então, quando você entra no museu em Maracaju, cada acervo, cada peça que você encontrar por aqui tem uma história de um familiar, tem uma história de uma família pioneira, tem um pouquinho da história das fazendas de Maracaju, de tudo quando começou. Então tudo é memória. E quando a gente vê trabalhos como esse sendo desenvolvido, a gente vê a importância, porque essas histórias, além do Maracaju e sua gente, a gente não consegue encontrar um lugar de pesquisa para a gente encontrar a respeito da história mais aprofundada de Maracaju. Porque, como eu disse, se você vai pesquisar na internet, aparece a partir de 11 de junho de 1924 e aparece João Pedro Fernandes como o principal fundador da cidade. Não que ele não mereça esse título, merece e muito. Mas antes de 1924 existe uma história dos desbravadores, que são essas famílias pioneiras, que com certeza vai participar desse documentário também e vai contar muita coisa para vocês, que contam a história de antes, como eles chegaram, como eles vieram de carro de boi, demorava-se 2, 3 anos para chegar aqui nessa região, vindo de Goiás, vindo de Minas Gerais.
Então eles vinham para poder desbravar menos, mesmo. A princípio, os campos eram atrativos para a criação de gado. Foi a primeira economia, imagino eu, aqui na região. Aí, mas eles já vinham nas suas viagens trabalhando com agricultura, porque eles tinham que fazer os seus plantios para poder colher e se alimentar, né? Então já existia, não em grande proporção. Porque em grande proporção chegou aqui a partir de 1960, 1970, trazida pelos sulistas e trazido também pelos holandeses, que conheciam melhor essa questão da agricultura, e aí foi que cresceu. E hoje se tornou Maracaju uma das principais economias. Se eu não me engano, está em terceiro no ranking da principal economia do estado a nível Brasil, né? De produtor de grãos. E é isso, é o que nós temos para falar um pouco sobre esse resumo histórico da história da nossa cidade, de Maracaju. Muito obrigado.